Olá, vamos conversar um pouquinho sobre o SARS-CoV-2? Meu nome é André e eu sou aluno do programa de pós-graduação em Biologia Estrutural e Funcional da Unifesp e eu vou falar um pouquinho com vocês sobre o meu projeto de mestrado, que tem como título Estudo Funcional e Estrutural do Epidídimo de camundongos transgênicos infectados com SARS-CoV-2 e o papel da célula clara no sistema imune epididimático. Eu sou orientado pela professora doutora Estela Sassucci. Bom, o SARS-CoV-2, ele é um vírus de RNA que possui na sua estrutura externa proteínas que facilitam a sua infecção na célula. Essa proteína a gente chama de spike. Essa proteína, ela se liga a uma enzima das nossas células, o que permite a entrada do vírus nas nossas células. Durante a pandemia, foi observado que homens eram frequentemente mais infectados pelo SARS-CoV-2 quando comparados às mulheres. E esses dados vêm da Organização Mundial da Saúde. Aí veio a nossa ideia de tentar entender os impactos da infecção pelo SARS-CoV-2 no sistema reprodutor masculino, ou seja, num órgão do sistema reprodutor masculino, que é o epidídimo. O epidídimo ele é um órgão que ele auxilia na maturação dos espermatozoides. Ele fica adjacente ao testículo e quando os espermatozoides são produzidos no testículo, eles ainda não têm a capacidade de fertilizar o óvulo. Eles precisam passar pelo epidídimo para adquirir essa capacidade de fertilização. O epidídimo ele é dividido em vários segmentos e também ajuda na proteção contra os patógenos e no armazenamento dos espermatozoides. É nesse órgão que os espermatozoides são armazenados. O epitélio do epidídimo, ele é composto majoritariamente por células claras, que são essas células que estão, as células principais, desculpa, que são essas células que estão representadas aqui, e células claras, que são essas células aqui. Ambas as células ajudam na produção de um fluido luminal, que é onde os espermatozoides estão inseridos. E é o fluido que vai ajudar com que os espermatozoides adquiram a sua capacidade de fertilização. As células claras também controlam o pH do fluido do epidídimo, fluido luminal do epidídimo. E o pH ele é super importante para a manutenção desses espermatozoides. Bom, nós precisamos usar um camundongo transgênico que o próprio camundongo, o camundongo normal que a gente vê, aqueles ratinhos, eles não se infectam é, efetivamente pelo SARS-CoV-2. Eles precisam expressar uma proteína que tem nas nossas células. Então, eu preciso usar esse animal, que ele foi geneticamente modificado, e ele expressa nas células dele a mesma proteína, a mesma enzima que é expressa nas nossas células. Então, aí eu consigo infectar esses animais com SARS-CoV-2 e utilizar eles para estudar os impactos da infecção pelo SARS-CoV-2 nos sistemas e nos órgãos. No nosso caso, é o epidídimo. Então, como objetivo, a gente tem avaliar o impacto da infecção pelo SARS-CoV-2 nas regiões do epidídimo e uma possível resposta imunológica das células claras durante a infecção, que são aquelas células que ajudam a produzir e ajudam a controlar o pH. Porque já foi mostrado que essas células podem ter uma participação imunológica no epidídimo. Então, elas podem ajudar a combater bactérias e vírus no epidídimo. Bom, para isso, a gente pega esses animais transgênicos em um laboratório com uma segurança super seguro. Então, como a gente está trabalhando com o SARS-CoV-2, a gente não pode permitir que isso infecte as pessoas. Então, a gente usa um laboratório de biossegurança 3, de nível de biossegurança 3, que é um laboratório super seguro para poder trabalhar com esse vírus. E aí a gente infecta esses animais por via intranasal, colocando um pouquinho do vírus no nariz deles, e deixa esses animais em gaiolas também protegidas, no laboratório protegido, por 5 dias. Após esses 5 dias, a gente eutanasia esses animais e aí a gente retira o órgão para análise. Para isso, a gente pode usar
diversas análises. Uma das análises que a gente fez foi a análise de morfometria, ou seja, a gente faz medidas no órgão e vê se essas medidas se alteraram ou não. Nós podemos também marcar proteínas nas células e fazer análises de imunofluorescência. A gente pode fazer análise de expressão gênica, para ver se a expressão gênica desses animais ou dessas células que compõem esse órgão estão alteradas. E análises de microscopia eletrônica de transmissão, que ela deixa a gente enxergar coisas bem pequenininhas, mas bem pequenininhas, como o SARS-CoV-2, e ela ajuda a gente a confirmar que essas células foram infectadas. Então, como primeiro resultado nossa primeira teoria era: os animais realmente estavam expressando aquela proteína que só nós expressamos, que nós expressamos? E a gente foi feita uma análise de imunofluorescência para ver isso. E essa análise, ela deixa a proteína que a gente quer fluorescente em verde. E é isso que a gente está vendo aqui. Todos esses pontinhos verdes que a gente está vendo aqui, eles são as proteínas que nós queremos analisar, que é a ACE2 humana. E os pontinhos em azul é o núcleo das células no epitélio do epidídimo. Então, nós confirmamos que o nosso animal transgênico ele expressa, o que permite que ele seja infectado pelo SARS-CoV-2. Aqui, nós temos a mesma análise de imunofluorescência, porém de um epidídimo humano, para mostrar que a gente tem sim essa enzima no epidídimo humano e, portanto, o epidídimo humano é suscetível à infecção pelo SARS-CoV-2. Visto que ele expressou a enzima que permite o vírus entrar, agora a gente vai ver se o vírus foi parar no órgão. Então aqui, a imunofluorescência já ela muda de cor, ela está em vermelho. Então todos esses pontinhos vermelhos que a gente consegue observar no epitélio do epidídimo são os vírus, são proteínas do SARS-CoV-2 que a gente encontrou ali. Então é a spike, a gente marcou a spike, então ela está presente no epitélio do epidídimo, o que mostra que esse órgão foi infectado pelo vírus. Então, confirmando que os animais expressaram essa proteína que permitia a entrada do vírus e expressaram a proteína que está presente no vírus, ou seja, o vírus provavelmente está lá sim. Fomos para análise de microscopia eletrônica de transmissão. Agora a gente consegue ver o vírus. Então aqui a gente tem um pedacinho do interior de uma célula do epidídimo e aí a gente consegue observar as partículas virais, que são essas estruturas aqui. Elas são as partículas do vírus dentro. Esse daqui é o SARS-CoV-2 dentro da célula do epidídimo, o que confirma que as células foram infectadas. Aqui é uma outra imagem de uma outra célula, mas também mostrando as mesmas estruturas circulares, que é o vírus, dentro dessa célula do epidídimo, confirmando que elas foram infectadas. Tá, então o órgão foi infectado pelo vírus. E agora, o que acontece? A gente vai para as análises morfológicas, para ver quais que foram as alterações nas medidas do órgão. Uma das análises que a gente pode fazer é a espessura do epitélio, é a altura do epitélio, porque ele mostra como que as células estão, se elas estão mais saudáveis, se elas estão sofrendo com alguma injúria. E a gente consegue observar que aqui, ó, é o nosso controle, sem infecção nenhuma. E no infectado tem uma redução disso, tem uma redução do epitélio, da espessura do epitélio. O que mostra que a infecção causou uma alteração morfológica no epitélio. Ela causou uma alteração de morfometria, de espessura das células. Isso em uma região do epidídimo. Enquanto que na outra região do epidídimo, essa espessura do epitélio ela não foi tão alterada, ela não foi alterada. Porém, a gente observou outras alterações. Por exemplo, esses espaços dentro da célula, que nós chamamos de vacúolos, esses espaços apareceram no grupo que foi infectado pelo SARS-CoV-2, que não estão presentes no grupo controle, mas eles são bem pequenininhos. Olha, aqui eu tenho um espaçozinho em branco bem pequenininho,
no controle, que não está infectado, e aqui a gente consegue observar um espaço enorme dentro da célula do grupo que foi infectado. Outras características que a gente pode ver de infecção é esse infiltrado de células no interstício. Então aqui eu tenho o epitélio do epidídimo, aqui eu tenho os espermatozoides que estão ali para adquirirem sua capacidade de maturação, e aqui eu tenho um tecido conjuntivo que eu tenho células, diversas células, mas também células de defesa do órgão. E a gente consegue observar que aumentaram essas células de defesa. Existem diversas células de defesa aqui, mostrando que o órgão ele está tentando combater essa infecção. Aí, fizemos também, a gente pode fazer uma análise para ver se as células estão morrendo. E aí essas células, elas ficam marrom, elas ficam com essa corzinha quando elas estão morrendo. É uma reação, uma análise que a gente faz, e a gente marca essas células específicas que estão morrendo. E aqui a gente consegue ver que tem várias células assim no epitélio do tecido animal infectado, enquanto que no animal do controle, que é sem infecção, a gente não tem essas marcaçõezinhas de células que estão morrendo. Bom, outra coisa que a gente pode analisar é o colágeno, que as células imunológicas elas ficam nesse colágeno em volta do epitélio. Então a gente pode analisar isso também, porque isso também é indicativo de resposta imunológica. Isso também é indicativo de infecção. E a gente consegue observar que aqui, ó, no grupo infectado, tem um espessamento, que é essas estruturas que estão brilhando em amarelo ou laranjinha. Elas aumentaram de espessura no meu grupo infectado em relação ao meu grupo controle, o que mostra que o órgão sim foi infectado e que ele está sofrendo uma injúria, porque isso também causa alterações no órgão, certo? Tá. No epitélio do epidídimo, nós temos as células principais, que a gente falou delas, nós temos as células claras, que elas ajudam no pH, mas nós também temos macrófagos. Os macrófagos são células de defesa que ajudam a identificar, fagocitar patógenos, bactérias, fungos, vírus ou outros compostos que não são pertencentes ao nosso organismo. No epitélio do epidídimo, esses macrófagos, que aqui estão representados em azul, eles ficam entre as células e eles ficam lançando essas projeções para perto dos espermatozoides, porque eles ficam ajudando a sentir o que está acontecendo. E a gente consegue observar, ó, que aqui a gente marcou no epitélio do epidídimo, em marrom, essas células, e aqui é um controle. Então você vê que aqui ó, tem um prolongamento, tem dois prolongamentos, certo? Agora, quando a gente olha no infectado, a gente consegue ver que aumentou muitos prolongamentos, que mostra que essa célula foi ativada. Ela está sentindo que tem alguma coisa errada. Ela está sendo ativada. E não só no epitélio. No interstício, a gente consegue observar que houve um aumento também dessas células. Aqui é um controle sem infecção, então a gente vê uma aqui, outra aqui, outra aqui. E no infectado a gente consegue ver um monte. Então aumentou, mostrando que o órgão ele também está tentando combater a infecção que a gente confirmou lá no começo, certo? Aqui, lembra daquelas células que estavam morrendo, que estavam em marronzinho? O macrófago ele também ajuda a limpar essas células. Tá? Ele fagocita essas células e ajuda a digerir elas, para que o órgão combata as células que estão morrendo. E aqui a gente consegue observar que o macrófago ele está envolvendo essas células que estavam morrendo, que a gente viu lá no começo, mostrando que eles participam dessa resposta imunológica do epidídimo contra o SARS-CoV-2. Tá. Lembra da célula clara, que é a célula que produz o pH, que regula o pH, na verdade. Ela é uma célula que está relacionada com a maturação dos espermatozoides, certo? Porém, a gente decidiu olhar para ela e ver se ela poderia ajudar na resposta imunológica. Aqui em vermelho, a gente marcou em fluorescente a proteína que ajuda
a ela regular o pH. E essa proteína está só presente nela. Tanto que a gente consegue ver que as células vizinhas, que não são células claras, são as células principais, elas não marcaram em vermelho. Então, a gente consegue falar que essas células que estão marcadas com essa parte vermelha fluorescente são as células claras. E o corpo ele pode produzir compostos, as nossas células do corpo podem produzir compostos que ajudam a sinalizar que tem uma infecção, que tem alguma coisa errada e ajudam a combater essa infecção, que são as citocinas. Uma dessas citocinas é o TNF-alfa. E aqui em verde, marcado nessas células, é o TNF-alfa, o que mostra que essas células, que são umas células do epitélio que ajudam a regular o pH, também estão produzindo uma citocina que ajuda a combater a infecção, mostrando que essas células do epitélio, elas realmente ajudam o epidídimo a combater infecções. E para comprovar isso, a gente foi lá e mediu, a gente quantificou o quanto dessa citocina estava sendo produzida por essas células. Então aqui a gente tem diversas células claras do grupo infectado e aqui do grupo controle. Vocês conseguem observar que aqui, ó, tá bem fluorescente em verde. Tem bastante pontinhos verdes nessa célula, enquanto que essa célula aqui ela tem menos. Então, essa célula que está no grupo infectado, ela está produzindo essa citocina que vai ajudar o órgão a combater a infecção. E aqui é uma célula de controle, o que confirma que elas produzem essa citocina. E aí foi quantificado em todas as regiões do epidídimo e a gente consegue observar que houve um aumento nesse grupo que estava infectado em relação ao grupo controle. Então, para a gente concluir nosso vídeo, os camundongos que a gente usou, eles são um modelo que a gente pode investigar a infecção pelo SARS-CoV-2, porque além de expressarem realmente as nossas enzimas, a ACE2 humana, eles também foram infectados. Então a gente pode usar eles para entender todo o processo de infecção e entender o que acontece durante quando a gente fica doente pelo SARS-CoV-2. E, considerando que o nosso epidídimo dos homens, expressa essa enzima e que, quando a gente está com Covid, a gente está com SARS-CoV-2, ele pode parar nesse órgão, pode causar as alterações que que a gente viu, a gente tem que começar a dar mais uma atenção, dar uma atenção melhor para a saúde de pacientes que foram infectados pelo SARS-CoV-2, que adquiriram o Covid e que estão pensando em ter filhos, em aumentar a família, porque essas alterações elas podem acabar alterando os espermatozoides, alterando o processo de fertilidade deles e assim impactar se esse homem no futuro deseja ter filhos e construir, aumentar a família, certo? Então, obrigado e até a próxima.